E aí galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulo Vieira de Física. Estamos aqui para mais uma aula da dilatação dos sólidos. Só que na aula de hoje a gente vai falar de algo muito peculiar, o comportamento anômalo da água. O que seria isso? É muito simples. Você vai no Ártico, você já deve ter visto um desenho animado do pingo. Aquele pinguinzinho que ia lá, cavava um buraquinho no gelo e pegava um peixe. A pergunta que eu te faço, que você está em casa assistindo minha aula, é simples. Você sabe qual é a temperatura da água que está aquele peixe? Será que é abaixo de zero? Será que é zero? Qual deve ser aquela temperatura? Por que aquela água não congela? Bom, é nessa aula de hoje que você vai entender um pouco mais sobre isso. O comportamento anômalo da água é algo característico de acordo com as pontes de hidrogênio da composição molecular que a água tem, que faz com que, quando a temperatura dela começa a descer, a densidade e o volume, eles sofrem um comportamento um pouco diferente. Vamos lá entender. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu que quando um corpo, ele sofre uma redução da temperatura, o volume dele vai o quê? O volume vai diminuir, não é isso que a gente aprendeu? Mas vamos olhar aqui uma equação da densidade. Equação que você já deve ter aprendido lá no ensino fundamental. Densidade é massa sobre volume. Então, o que acontece? Se o volume ele diminui, veja que o volume ele está no denominador. Então, a densidade tende o quê? Tende a aumentar. Então, seria isso que estaria de acordo com a equação. Porém, com a água, a coisa é um pouco diferente. Porque quando nós estamos com um corpo que está reduzindo a temperatura, ó, a temperatura está aqui, ó, nós temos aqui um gráfico do volume versus temperatura. Deixa eu colocar aqui a letrinha T, porque no gráfico você tem duas dimensões. Volume versus temperatura medida em graus Celsius. Então, quando a temperatura começa a diminuir, o volume ele vai diminuindo, é ou não é? Você já aprendeu. Só que, quando chega a 4 graus Celsius, é aí que você tem algo característico, algo diferente que a água vai produzir. Por isso que é chamado de comportamento anômalo da água. Porque quando chega a 4 graus Celsius, a densidade do objeto, que era para estar o quê? Aumentando, a 4 graus Celsius, ela vai estagnar e vai começar a diminuir. Pois é, a densidade começa a diminuir. Então, vamos entender o que é que acontece. Você tem aqui a superfície da água, tá certo? Aqui a temperatura, ela vale 4 graus Celsius. Então, quando essa temperatura for 4 graus Celsius, a água que está aqui nessa porção, deixa eu colocar uma linha, esta água que está aqui, ela também ficará ao quê? A 4 graus Celsius, o equilíbrio térmico, lei zero da termodinâmica. Ok? Beleza. Só que lembre-se do seguinte, quando chegamos a 4 graus Celsius, a densidade da água, ela atinge o máximo valor que ela pode ter. Então, o que é que vai acontecer? A gente já sabe, em conhecimentos anteriores, que quando uma densidade é maior do que a outra, os líquidos de densidade maiores tendem ao quê? Tendem a descer e fazer com que os de densidade menor subam. Então, esta porção aqui que vamos caracterizar de azul e essa porção aqui que vamos caracterizar de verde, o que é que vai estar acontecendo? Essa porção de azul, ela vai descer porque tem uma densidade menor. Então, a gente vai apagar essa parte azul, aqui ficará o verde, com a temperatura maior do que 4 graus, e aqui, ó, a gente tem aquela água que desceu a 4 graus Celsius, ok? Mas aqui está nevando, aqui, ó, começou a nevar, aqui a temperatura está diminuindo, e essa temperatura, ela vai sair de 4 graus Celsius e agora ela vai a 3 graus Celsius. Olha só, pessoal, quando ela chegar a 3 graus Celsius, esta parte da água aqui, ela vai entrar em equilíbrio térmico e também ficará ao quê? A 3 graus Celsius.
Só que vamos olhar o que acontece com o gráfico. Veja que quando a temperatura ela chega a menor do que 4 graus Celsius, esta densidade daqui, ó, que está representada de verde, ela continua menor do que a densidade daquela água que desceu a 4. Então, isso quer dizer que esse líquido daqui, que está a uma temperatura de 3, ele tem uma densidade menor do que este líquido daqui, que a temperatura está a 4 graus Celsius. Então, isso quer dizer o quê? Que esta partezinha verde, ela não desce mais, porque a densidade dela é menor. Mas aí a temperatura vai continuar a diminuir, ó. Ela deixa de ser 3 e a temperatura vai a 2 graus Celsius. Vamos olhar no nosso gráfico, ó. A 2 graus Celsius, a densidade está diminuindo ainda mais. Então, isso quer dizer que aqui, quando tiver 2 graus, esse líquido também não vai mais afundar. Quando essa temperatura chegar a 1 grau Celsius, vamos lá, ó, estamos diminuindo a temperatura, está nevando cada vez mais. Olha a neve aqui caindo, a neve caindo e chegamos a 1 grau Celsius. Este líquido, ele também não vai descer, mas vai entrar em equilíbrio térmico e vai ficar com a temperatura de 1 grau Celsius. Vamos ver o que acontece no gráfico? A 1 grau Celsius, a densidade está diminuindo ainda mais. Então, isso quer dizer que esse líquido, por ser menos denso, ele não afunda. Então, quando chegarmos à temperatura de congelamento da água, e que temperatura é essa, Paulinho? Vamos lá, essa temperatura de congelamento é o 0 graus Celsius. Então, ao chegar a 0 graus Celsius, esta porção de água daqui, ela agora simplesmente vai congelar. Então, ó, vamos representar aqui de vermelho. Então, esta porção aqui, ela congela, mas a água que estava aqui embaixo, a todo momento permaneceu com a sua temperatura de 4 graus Celsius. Então, olha que interessante, no Ártico, a água no estado líquido, ela encontra-se a 4 graus Celsius. Então, você tem a água a uma temperatura de 4, o gelo a uma temperatura de 0 e do lado de fora, onde está o nosso pinguinzinho aqui, a temperatura menos 10 graus Celsius. Então, decorrente a este comportamento diferente de outros sólidos, você tem o comportamento anômalo da água. E aí, você entendeu? Bom, agora a gente vai resolver duas questões do livro de vocês, na página 148, a questão de número 10 e a questão de número 13. Na questão de número 10, ele diz o seguinte: um recipiente de vidro de 200 centímetros cúbicos, completamente cheio de determinado líquido a 68 graus Fahrenheit. É aquecido até 248 graus Fahrenheit, transbordando 10 centímetros desse líquido. Nessas condições, podemos afirmar que o coeficiente de dilatação aparente do líquido vale quanto? Bom, você percebeu que o recipiente ele não sofreu alterações? Que você teve o final da leitura e em nenhum momento ele citou que o recipiente também aumentaria. Então, por não ter sido citado, a gente vai desprezar o tamanho do frasco. Então, para resolvermos a questão número 10, a variação do volume, ou seja, esse volume que transbordou, esse volume aparente que nós temos, ele vai ser o volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica, vezes variação da temperatura. Muito bem, ele pede na questão, determine o coeficiente de dilatação aparente do líquido, e esse coeficiente aparente do líquido é o coeficiente volumétrico, tá bom? Então, qual foi o volume que transbordou? Esse volume que transbordou foi 10 centímetros cúbicos. Bom, qual é o volume inicial, ou seja, qual é o tamanho do volume que você tinha no início? Lembre-se que a água ela estava completamente transbordando, ou seja, ela estava no limite do frasco, então o volume do frasco, 200 é o volume. O nosso gama, que é o que queremos, e agora vem algo que eu queria chamar a tua atenção. Vamos olhar nas alternativas. Veja que em todas as alternativas, o coeficiente de dilatação volumétrica está em graus Celsius, mas a temperatura foi dada em Fahrenheit. E lembre-se que a variação em Fahrenheit, ela tem uma quantidade diferente da variação em Celsius. Lembre-se que a variação da escala Celsius, ela tem 100 subdivisões, enquanto que a variação na escala Fahrenheit, ela tem 180.
Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós temos uma variação na escala Fahrenheit de uma temperatura que ele nos informa que vai de 68 até 248. Então, essa nossa variação daqui, nós vamos ter 180 graus Fahrenheit. Qual vai ser a nossa variação em Celsius? Nós vamos aplicar na expressão ΔC sobre 100 é igual a 180 dividido por 180. Então, a nossa variação da escala Celsius, 100 graus Celsius. Então, nós vamos acrescentar aqui a expressão 100 e estamos com bastante tranquilidade para resolver esse nosso problema. Nós vamos cancelar um zero com esse daqui e o coeficiente de dilatação volumétrica será 1 dividido por 2000. E que colocando isso em notação científica, 1 dividido por 2, você vai ter 0,5 vezes 10 a menos 3 e observe que não tem essa alternativa, né? Por quê? Porque ele pôs em notação, ficando 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, dando como gabarito a letra E. E aí, você entendeu? Vamos para mais uma? E aí, para a gente finalizar nossa aula de hoje, nós vamos para a questão de número 13, que também ela segue o mesmo padrão das dilatações, tanto do líquido quanto do recipiente, dizendo o seguinte: um recipiente de vidro de capacidade 2 vezes 10 ao quadrado centímetro cúbico. Então, o volume inicial do recipiente vale 2 vezes 10 ao quadrado centímetros cúbicos. Veja que a unidade já está de acordo com o que a gente quer. Está completamente cheio de mercúrio e esse mercúrio ele se encontra a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio são, olha só, coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, ele diz que vale respectivamente, ele põe primeiro o vidro, depois o mercúrio, então você tem que ter cuidado com essa ordem, porque se o vidro vem primeiro, então o coeficiente do vidro vale 4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1, e o coeficiente de dilatação do mercúrio, 1,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius, 10 a menos 4, né? Vamos fazer essa correção, menos 1. Aquecendo o conjunto a 100 graus Celsius, o volume do mercúrio que extravasa em centímetro cúbico vale quanto? Bom, você percebeu que a partir do momento que ele informa o coeficiente de dilatação volumétrica, tanto do mercúrio quanto do recipiente, isso quer indicar o quê? Ele está dando ali nas entrelinhas que tanto o recipiente, o frasco, quanto o líquido sofrerão variações. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Vamos primeiro calcular a variação do volume do líquido. Ou seja, lembre-se que no início do problema, o líquido ele está completamente na borda do recipiente. Então, o volume inicial ele será aplicado tanto para o mercúrio quanto para o recipiente. Então, você tem lá aqui 2 vezes 10 ao quadrado, lembrando que a variação do volume, o volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica vezes ΔT. Então, já que estamos pegando o líquido, você tem 1,8 vezes 10 a menos 4 e a variação da temperatura, lembra que a temperatura final foi a 100 graus Celsius, então você tem aqui o valor de 100. Então, a variação do líquido, ela vai valer quanto? Você tem as potências de 10 se anulando, se você perceber, 10 ao quadrado com 100 dá 10 a quarta, e que nós podemos cancelar todas as potências de 10, ficando 1,8 vezes 2, 3,6 centímetros cúbicos. Então, isso quer dizer que a quantidade de líquido que aumenta do tamanho inicial vale 3,6. O que é que vamos precisar fazer agora? A gente vai fazer o mesmo cálculo, só que utilizando, ao invés do líquido, vamos utilizar o recipiente. Então, não é algo muito difícil, né? Vamos lá comigo? Então, a variação do volume do recipiente, ela vai pegar o mesmo 2 vezes 10 ao quadrado. Paulinho, a gente já pode cortar as potências de 10? Cuidado, tá, gente? Porque veja que a potência de 10 é um pouquinho diferente, 4 vezes 10 a menos 5,
vezes 100, que é a variação da temperatura. Então, nós vamos ter aqui 10 ao quadrado com 100, 10 à quarta, 2 vezes 4, você vai ter 8 vezes 10 a menos 1, ficando 0,8 centímetros cúbicos. Bom, o que a gente pode perceber? Que já éramos de esperar. O recipiente, ele varia menos do que o líquido. Então, o que vai transbordar, a variação do volume que vai transbordar, que é o que ele quer na nossa questão, é a variação do volume do líquido subtraído pela variação do volume do recipiente. E aí, o nosso ΔV de transbordamento será 3,6 menos 0,8. E nós vamos ter aqui, ó, tá aqui 2,8 centímetros cúbicos. E aí você vai nas alternativas e diz, Paulinho, não tem 2,8, tem sim, ó, lá na letra E. E aí, você gostou? Bom, eu espero que você motive-se com essas questões e consiga terminar o restante das atividades que tem no livro de vocês. Então, boa sorte para você, bons estudos e até uma próxima aula. Tchau, tchau!